moçada, estamos aqui mais uma vez para falar com vocês um pouco da eletrodinâmica. Lembrando aos senhores que a eletrodinâmica estuda o movimento das cargas elétricas. As cargas elétricas, numa solução aquosa, pode ser elétrons ou prótons, mas num condutor no estado sólido, nós temos elétrons em movimento. Eu sou de Baine e estaremos aqui falando como montar um kit para você estudar a resistência elétrica, para você estudar a associação de resistores, para você ver a associação em série, associação mista, falar das leis de Ohm. São duas leis importantes. A primeira lei fala da diferença de potencial elétrica, fala da intensidade de corrente elétrica e também da resistência elétrica. Lembrando a todos que a diferença de potencial elétrica ela produz um movimento ordenado de elétrons. A resistência cria uma dificuldade a esse movimento de elétrons, mas a resistência é uma propriedade da matéria. A carga é uma propriedade da matéria que se manifesta através de uma força de repulsão elétrica, seja de atração elétrica ou de repulsão. Então, carga é uma propriedade da matéria. E aí vale a pena você focar num princípio importante dentro da eletrodinâmica, que é o princípio da conservação da carga elétrica. Eu sou de Baine, vamos falar em ciências da natureza, pensar nas habilidades que você tem que desenvolver, pensar nos códigos, nos símbolos, na linguagem própria da eletrodinâmica. Lembrando que aqui nós temos três grandezas físicas importantes: a resistência elétrica, a diferença de potencial elétrica e a intensidade de corrente elétrica. Então aqui nós temos um dispositivo que consome energia elétrica, a lâmpada. Ela é um receptor de energia. Essa lâmpada tem um filamento de tungstênio, que na verdade é um resistor, ela transforma a energia elétrica em energia térmica. Isso tem um nome importante na física, é o efeito Joule. O efeito Joule é a transformação da energia elétrica em energia térmica. Então, cerca de 20% dessa energia elétrica se transforma em energia luminosa, os 80% é energia térmica, aquecimento, calor, infravermelho. Aqui você tem um resistor, dois dispositivos para você verificar a intensidade da corrente elétrica, a diferença de potencial elétrica, e aí eu já entro aqui mostrando para você uma lâmpada. Essa lâmpada eu vou ligar através de um condutor elétrico, que é um fio de cobre, e para eu produzir aqui um fluxo ordenado, né, um movimento ordenado de elétrons, eu preciso do quê? O que você precisa para fazer essa lâmpada emitir luz? Luz. Luz é uma das propriedades físicas da matéria. Então nós temos o condutor, um segundo condutor. Para eu ativar essa lâmpada, eu preciso de uma bateria. E aí eu tenho aqui novamente o condutor que eu vou ligar nessa lâmpada, que vai produzir uma diferença de potencial elétrica, e aí nós conseguimos fazer com que essa lâmpada emita luz. Então aqui há uma emissão de luz. A luz é uma radiação eletromagnética. A luz branca é constituída de 7 radiações eletromagnéticas que vai do vermelho até o violeta. São 7 radiações. Aí eu pergunto aos senhores, o que eu posso fazer para reduzir a intensidade do brilho dessa lâmpada? O que fazer? A resposta é bem simples. Eu posso conectar nessa lâmpada aqui, vou abrir o circuito e vou conectar nessa lâmpada um segundo dispositivo aqui, que é um componente da eletricidade, aqui nós chamamos de resistor elétrico. O resistor tem uma propriedade importante, que é a resistência elétrica. Ela cria uma diferença de potencial elétrico. Então, se esse resistor aqui consegue criar uma queda na tensão elétrica, reduzir essa tensão elétrica, o que acontecerá com a potência dessa lâmpada? A potência, a capacidade de iluminar, o iluminamento, né? Isso é dado em candelas, CD, candelas, né? É o iluminamento. Vamos lá então, vamos fechar o circuito? O que fazer para eu fechar o circuito? Bom, eu posso colocar aqui
um outro condutor, na verdade, né? E fechar o circuito. Veja, agora você observa que esta lâmpada perdeu a sua capacidade de emitir luz, ela reduziu, tem um percentual de redução no iluminamento, ou seja, a área iluminada fica menor. Muito bem, mas aí eu posso fazer uma segunda pergunta: o que eu poderei fazer com esse circuito que tem um resistor, caso eu queira voltar ao brilho da lâmpada novamente? A resposta é trivial, ok? Você já sabe? Pense. A intensidade de corrente elétrica é o movimento ordenado desses elétrons, porque sem essa bateria, os elétrons vibram aleatoriamente. Quando eu colocar essa bateria, eles vão ter um movimento ordenado. Isso eu chamo de intensidade de corrente elétrica, ok? Então vamos resolver o X da questão, belezinha? Atenção, a pergunta foi: como fazer essa lâmpada emitir mais luminosidade, sabendo que existe aqui um resistor? É simples. Vamos colocar uma pilha aqui. Então, vamos abrir o circuito e associar uma outra pilha aqui. Essa associação de duas pilhas, ou baterias, no caso, estão em série, uma conectada à outra. Eu tenho uma associação em série de geradores de energia. Energia produzida por uma reação química interna nessa pilha. Essa reação química libera energia na forma de calor, mas também há produção de energia elétrica. E aí vamos fechar o circuito. Mas eu quero fazer diferente agora. Vou colocar uma chave liga e desliga. O circuito está aberto. Veja que a lâmpada não está emitindo luz. Quando eu fechar o circuito aqui, olha só, a lâmpada voltou a emitir luz com a mesma intensidade. Agora você tem que me perguntar: professor Dibene, tem como eu saber o valor dessa resistência elétrica? Sim, mas antes de eu saber o valor da resistência elétrica, eu quero trabalhar aqui uma situação bem corriqueira na prova, que é um circuito mais trivial. Quando você faz essa substituição aqui, olha. Então aqui eu tenho a representação do resistor. O resistor tem uma propriedade chamada resistência elétrica. Então, quantos resistores nós temos aqui no circuito simples? Um resistor, está certo? Quantas baterias nós temos? Temos duas baterias. Perceba que esse movimento ordenado de elétrons vai do polo positivo para o polo negativo. Polo positivo para o polo negativo. O traço maior representa o polo positivo e o menor representa o polo negativo. Ok? Show de bola? Belezinha, até aí tudo bem, né? Mas isso é o sentido real da intensidade de corrente elétrica. Existe um sentido chamado sentido convencional, que eu preciso que você faça uma leitura com bastante ênfase, faça as suas anotações, os resumos, e eu vou mostrar aqui o sentido convencional de movimento dos elétrons. Olha lá, ó. Agora houve uma mudança. Perceba que o sentido é do polo negativo para o polo positivo, ok? Então, na corrente elétrica convencional, a intensidade vai do negativo para o positivo. Na intensidade de corrente elétrica real, que acontece no dia a dia, você vai perceber, olha lá, quase que dei uma queda aqui, né? Mas tudo bem. Opa, voltando ao normal. Olha aí, ó, a intensidade de corrente elétrica do polo positivo para o polo negativo. Vale a pena prestar atenção, porque às vezes, na hora da avaliação, do exame, eles vão te perguntar ou a respeito da corrente convencional ou da corrente real, ok? Então está dito. Muito bem, vamos retornar aqui com um dispositivo chamado voltímetro. O voltímetro, ele indica para você quantos volts tem aí no circuito. Veja,
Aqui nós temos um circuito com 9 volts. Está claro? Então, se uma pilha ela me dá 9 volts, ou uma bateria mais precisamente, né? Bateria, porque as pilhas geralmente é 1,5 volts, bateria para controle remoto é 9 volts, bateria de automóvel algumas são 12 volts. Então, se uma bateria tem 9 volts, duas baterias em série juntas, você vai somar para encontrar o resultado da bateria equivalente, ou seja, as duas trabalhando juntas. Então, se uma é 9 volts, as duas juntas, quantos volts? Ah, fácil, basta você somar. Vai dar 18 volts. Vamos observar? Olha aqui, ó. Aqui está os 18 volts. Então, uma bateria me dá 9, as duas conectadas em série, uma encaixada na outra, vai dar 18. Ah, mas existe um outro circuito chamado circuito em paralelo, aí as coisas mudam. Então, nesse tipo de circuito, você já sabe que vai ter que somar a diferença de potencial criada por cada bateria, ok? Muito bem, esse é um dispositivo para medir a tensão elétrica. E para eu identificar a intensidade de corrente elétrica? Aqui está o amperímetro. O amperímetro, como esse circuito está associado em série, apenas um caminho para eu ter o movimento de elétrons, é como se eu tivesse apenas e tão somente uma única estrada para eu percorrer, né? Como se eu fosse atravessar uma ponte que divide dois municípios e todos seriam obrigados a passar por aquela ponte, e aí pegaria, caso existisse uma única estrada para sair de uma cidade e chegar na outra, aí você diz que um caminho é uma associação em série. Veja, é um circuito único. Muito bem, então em qualquer posição que eu colocar esse amperímetro, eu vou obter aqui uma resistência de 0,9 ampere. A terceira pergunta, se eu retirar esse resistor, o que vai acontecer com a intensidade de corrente elétrica? Para responder essa pergunta, eu tenho uma equação chamada primeira lei de Ohm, que é U igual a resistência vezes a intensidade de corrente elétrica. O que significa U? É a diferença de potencial. R é resistência e intensidade de corrente elétrica. 3 variáveis, 3 elementos, 3 grandezas físicas. DDP é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Se eu retirar esse resistor daqui, aí a intensidade de corrente elétrica irá aumentar ou diminuir. Vamos observar? A pergunta é, se eu retirar esse resistor, a intensidade vai aumentar ou diminuir? Vamos lá. Veja que agora o circuito está aberto, acabou a luminosidade, não tem mais luz, não tem mais energia luminosa. Luz é uma forma de energia. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A energia dessa bateria vai se transformar em outras modalidades de energia, tá certo? Muito bem. Vem com o Debane, por favor. Veja, sem o resistor, a intensidade de corrente elétrica aumentou significativamente. Quem está me dizendo isso é o amperímetro. O amperímetro, ele vai te dizer a intensidade de corrente elétrica. Então, esse A aqui é ampere, 1,8 ou 1,8 ampere, ok? Mas, vou lhe perguntar, essa quarta pergunta vai para você raciocinar, e aí você vai escrever no seu material didático aí. Se um resistor faz com que essa intensidade de corrente elétrica seja reduzida para 0,9 ampere, 2 resistores em série vai fazer a intensidade de corrente elétrica diminuir quantas vezes? Diminuir quantas vezes? Vamos fazer o teste? Olha lá, vamos abrir o circuito. Aqui nós temos um circuito bem simples. Olha aí para você ver como é fácil trabalhar com o PET colorado aqui.
E aí eu vou colocar um resistor. Associado a esse resistor um segundo resistor. E aí eu tenho uma resistência em série. Olha aí. Veja bem, ó. Como essa intensidade de corrente elétrica diminuiu muito. Nós temos resistores em série. Como você faz para entender o total da resistência desse circuito? Chamada de resistência equivalente. Como o circuito é simples, ele está em série, você vai somar as resistências. Muito bem. Se cada resistência dessa tem... Então, moçadinha, como vocês podem observar, esse circuito tem 2 resistores associados em série. Dá para você perceber aqui a resistência equivalente. Vou colocar aqui para esse resistor um valor de 60 ohms. Para esse outro resistor que está aqui, 10 ohms. Quanto dá a resistência equivalente? A resistência equivalente dá esse valor de 10 com o outro que é 60, nós temos 70 ohms. Ok? Então, fechando aqui o circuito associação em série, temos as grandezas físicas, diferença potencial, resistência e intensidade de corrente elétrica. A DDP é medida em volts, a resistência em ohms, a intensidade de corrente elétrica em ampere. Ok? Então, fechamos esse circuito. Lembrando que se nós colocarmos um terceiro resistor aqui, basta você somar os valores para encontrar a resistência equivalente. Ela sozinha consegue fazer o que os 3 estão fazendo juntos. Por isso que se fala resistência equivalente. Muito bem. Detalhe importante que você tem que prestar muita atenção. Quando você aumenta a intensidade de corrente elétrica, a resistência diminui. O contrário, aumentando a resistência elétrica, a intensidade de corrente elétrica diminui. Isso para uma mesma diferença de potencial, ou seja, 18 volts. Então, colocando aqui um quarto resistor, com certeza a intensidade de corrente elétrica vai diminuir significativamente e o brilho dessa lâmpada vai ficar fraquinho, ok? Lembrando que a intensidade luminosa tem a ver com a potência. Então, nós encerramos esta aula que fala de associação em série, ok? Até o nosso próximo encontro. Faça seus resumos, estude, faça os exercícios. Próxima aula da gente, falaremos várias atividades, vários exercícios, mas essa é uma outra aula. Até o nosso próximo encontro. Ciências da Natureza com vocês, ok? Grande abraço.